do Senhor, eu sou missionário Sérgio Roberto, gravando essa live caseira, né? Que a nossa posição é pequena, mas a mensagem é ampla. Para você entender como tem que anunciar simples, humildemente, a palavra e o reino de Deus sobre essa nação. E defender a amada igreja, porque o nosso foco é esse. Católico, apostólico romano, aquele que tem Maria como mãe, são descendência da mulher, Apocalipse 12:17. O resto da descendência defende os mandamentos, os princípios que estão. E essa é a nossa missão. Título 9, nós temos que pregar aquele que contradiz que a igreja não ensina. É uma só igreja, é um só pastoreio, é um só sucessor de Cristo na terra, que é Pedro, que envia ancião, envia os apóstolos, é uma só doutrina, é um só evangelho, tradição e magistério. Que nós temos que pregar a penitência e pregar aquele que contradiz a igreja. Porque a igreja é o baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15 e Efésios 3,10. A potestade celeste será conhecida pela infinita diversidade, pela igreja. Que igreja é essa? Aquela igreja que Cristo profetizou ali: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Como foi edificada essa igreja? Com sangue, meu irmão. Pedro pregado de ponta cabeça, Cristo crucificado, a igreja sendo fundada na cruz. Para você não cair nessas igrejas, segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Como irão pregar vários Jesus diferentes? Cada esquina vai ter uma igreja. Cada esquina vai ter um pastoreio, uma doutrina. A Bíblia fala que nós temos que seguir a doutrina dos apóstolos, Atos Apóstolos 2,42. Olha só que interessante. É um só Espírito Santo, irmão. É uma só igreja que só tem uma noiva. E que só tem um pastoreio, um porta-voz da terra. Moisés, no Velho Testamento, Moisés morre, Josué sucede o seu lugar. Pedro sobe na glória, ou Jesus sobe na glória e deixa Pedro só como seu pastor. Para ligar e desligar. E para enviar. Olha, quando o apóstolo Paulo ele se converte aqui, é muito interessante. Está perseguindo a igreja. Quem persegue a igreja, persegue o próprio Senhor Jesus Cristo. Está na Escritura, não é eu que estou inventando. Ó, Atos Apóstolos 9:3 ao 5. Ó. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse: Quem é, Senhor? Que respondeu: Eu sou Jesus, quem tu persegue. Durante recalcitrante contra os guilhões, olha só que interessante. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo perseguia quem? Pedro, Tiago, os primeiros cristãos. Tanto que o Santo Estevão foi martirizado. O apóstolo Paulo cooperou com isso. Quem persegue a igreja, quem denigra a igreja, quem é contra a igreja, quem não acredita na igreja, quem não é contra a doutrina da igreja, quem não é contra o pastoreio da igreja, é contra Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele se converte, o membro da igreja, uma só igreja, uma só fé, um só batismo, um só pastoreio, um só porta-voz, uma igreja que é fundada com sangue e edificada com sangue, é batizado pelo membro da igreja. Ananias batiza o apóstolo Paulo e ele é cheio do Espírito Santo e começa a pregar, defendendo a igreja. De acordo com os primeiros cristãos. A unidade, 1 Coríntios 1:10, na Filipenses 2:2, a mesma unidade. Ananias, Atos Apóstolos 9:17 e 18. Ananias foi então, entrou na casa e impôs a mão. Disse: Saulo, Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ó. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo como uma escama e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Ó. Aqui já, Atos Apóstolos 9:28 até o 36, ele já está pregando, meu irmão. Já está anunciando. O mesmo Espírito Santo que desceu ali sobre a vida de Pedro, sobre os primeiros cristãos ali, desceu sobre o apóstolo Paulo. Tanto que ele vai lá em Jerusalém também ser reconhecido da sua graça. Ser reconhecido pelos colunas da igreja. Gálatas 2:9. Que igreja é essa? É uma só, meu irmão. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Cristo deu pastoreio a Pedro em João 21:15 ao 17.
Ali está tendo concílio em Atos após 15, 7, a voz do pastor prevalece, que é Pedro. Por que eu estou entrando nesse tempo? Porque a igreja primitiva é uma igreja unida, meu irmão. Unida. No mesmo pensar, o mesmo Espírito Santo, o mesmo pastor, a mesma pregação. Só você ler os 4 evangelhos para você ver, ó. Mateus 4:4, ó. Mateus 4:4, ó. Aprovação no deserto, Lucas 4:4, Marcos 1:12, ó. Fala a mesma linguagem, meu irmão. A mesma doutrina. O mesmo pregar. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Jesus diferente. Não é esse Jesus que os primeiros cristãos pregou. Não é esses mesmos Espírito Santo que os primeiros cristãos pregaram. Não, irmão. Tem que manter a integridade. Porque a igreja está sendo dividida, meu irmão. Porque as potestades celestes, os demônios, os principados estão em unidade, meu irmão. Em unidade contra a igreja. Para dividir a igreja que Cristo profetizou sobre ti, Pedro, de para uma igreja. Por isso que tem uma igrejinha ali fundo de quintal, ali outra igrejinha fundo de quintal, ali outra igrejinha fundo de quintal. E a igreja que foi fundada ali na cruz com sangue. As pessoas estão renegando, meu irmão. Isso é astúcia do inimigo. Ou você vê a unidade, como o apóstolo Paulo perseguia a igreja. Quando o apóstolo Paulo se converte, ele começa a pregar o mesmo evangelho que Pedro pregava, que Tiago pregava, que Lucas pregava. O mesmo evangelho que foi ensinado lá pelos primeiros cristãos, Mateus 10, ou Marcos 3, ou Lucas 6. O apóstolo Paulo recebeu essa graça, meu irmão. Não vim de homem. Vai dizer em Gálatas 2 ali, 11, 12. Quando a igreja se divide pelo incrédulo Martinho Lutero, o inimigo ele ganha força, meu irmão, para dividir a igreja. Por isso que essas igrejas aí estão todas modernizadas. A igreja verdadeira, os cristãos estão saindo nela para ir para essas igrejas de fábulas, de novidade. Isso é astúcia do inimigo, meu irmão. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai entender a unidade dos primeiros cristãos. Por isso que o inimigo não tinha força. Quando Pedro, Tiago orava, o milagre caía, o Espírito Santo descia. Quer dizer aqui, ó. Pode falar que eu não estou mentindo, meu irmão. Atos dos Apóstolos 8 aqui, ó. 8, 14 até, olha só. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Este, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receber o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinha sido somente batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então os 2 apóstolos, João e Pedro e João, os 2 apóstolos puseram a mão e receberam o Espírito Santo. Por que isso não acontece mais? Porque a igreja foi dividida, meu irmão. Um quer seguir um caminho, outro quer seguir outro caminho. O verdadeiro Espírito Santo, essa unção que está sobre a vida dos primeiros cristãos ali, ó, está na igreja que Cristo fundou com sangue, a igreja que foi edificada com sangue. Infelizmente, desculpa falar isso, essas igrejas de fundo que não tem esse Espírito Santo. Não tem essa unção. É tudo fábula e ensaio. Que interessante. Só você catar aqui, ó, apóstolo Paulo pregando ali, ó. Atos dos Apóstolos 19 aqui, ó. Ali os discípulos de João é batizado com o batismo de João. Quando o apóstolo Paulo põe a mão, desce o Espírito Santo também neles, meu irmão. Olha só. Quem perseguia a igreja já está batizando e descendo o verdadeiro Espírito Santo. Só uma igreja, uma só fé, um só pastor. Olha só, Atos dos Apóstolos 19, ó. Enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Efésio, onde achou alguns discípulos e indagou dele: recebeste o Espírito Santo que abraçaste a fé? Respondeu-lhe: não conheço, você quer ouvir dizer que há um Espírito Santo? Então, em que batismo foste batizado? Perguntou Paulo, disse: no batismo de João. Muitas igrejas vêm de homens seguem esse batismo aqui, ó. Olha só que isso é para hoje essa atualidade. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência. Dizia ao povo que cresça naquele que havia de vir.
Depois dele, isso é Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Paulo ele impôs a mão, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele falava em línguas estranhas e profetizava. Eram aos todos uns 12 homens aqui, ó. A riqueza da igreja. Um só batismo, um só Espírito Santo, uma só fé, um só pastor. Cara, perseguia a igreja, se converteu, tá defendendo a igreja, tá combatendo aquele que contradiz Tito 9 e tá batizando para honra e glória para a amada igreja que foi edificada com sangue. Para se concretizar-lhe sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Você que é católico, se sair dessa igreja aqui, infelizmente, meu irmão, o inimigo, ele dividiu a igreja. Por isso que você não vê mais esses milagres aí. O foco dos primeiros cristãos era evangelizar, era salvar a vida, curar, anunciar a palavra. Diferente dessa atualidade. Seja louvado o Senhor, que essa mensagem entre na sua mente. Você defenda a igreja também como eu. Salve Maria sobre sua vida. Eu sou missionário, servo Roberto.